Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da transgressão e a bruxaria. Até mais! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da transgressão dentro da bruxaria, né? Em primeiro lugar, a gente tem que ressaltar que a bruxaria ela é uma religião que reforça os aspectos femininos, né, do ser humano, e a gente vive numa cultura extremamente patriarcal e machista, né? Então a gente tem que levar em consideração que a transgressão ela é praticamente meio que obrigatória quando a gente pensa em se tornar uma bruxa. A religião é uma religião que lida, né, com aspectos femininos, aspectos intuitivos. A gente vê, de novo, né? Que é a Mac. A gente vive numa cultura que é extremamente patriarcal, extremamente machista. As pessoas que veem, mesmo as pessoas que já têm leituras, que já têm conhecimento a respeito da bruxaria, às vezes elas ainda assim veem com algum viés patriarcal, né? Tem aquela história que eu já reforcei em outro vídeo. Tá, eu quero ter o conhecimento. Eu quero ter o... É muito comum a ideia de das pessoas falando assim, não, eu quero ser bruxa, mas eu não quero lidar com os deuses, eu não vou deixar de ter, cultuar e ter a relação com as divindades cristãs, ou então eu quero ser bruxa, mas eu sou bruxa do bem, eu sou fadinha, eu não quero lidar com aspectos do submundo, aspectos do mundo, lidar com a minha própria sombra. Eu quero uma coisa mais leve, assim, sabe? Aliás, grande parte dessas pessoas fala assim, é só magia natural. Que, na verdade, o que eles chamam de magia natural é o que antigamente a gente chamava de simpatias, né? Deixar a vassoura atrás da porta, fazer umas coisinhas assim, né? Por que tem isso? Porque mesmo se sentindo uma atração muito grande pela bruxaria, as pessoas às vezes elas têm ainda a resistência a enfrentar a sociedade, enfrentar os parentes, enfrentar o universo que elas estão inseridas e enfrentar mesmo a si mesmos, né? E ousar conhecer e ter uma vivência de um universo que, na verdade, a gente foi impedido de ter. Não é uma questão de que é um universo que tem alguma coisa assim de terrível, mas é uma coisa que a gente foi impedido, né? As religiões que hoje elas são dominantes, elas são religiões que foram impostas, né? Então, a gente tem que pensar que, na essência, existe uma sensação de que a gente não pertence a esse tipo de universo, a gente gostaria de chegar ali, mas foi tanto medo, foi tanta opressão, e não é um medo irracional, gente. A gente tem que pensar que são séculos, milênios de perseguição, que, sim, a gente tem um medo bastante razoável até. E aí o que acontece? É da natureza da bruxa ser uma pessoa um tanto transgressora. Transgressora no sentido de ser alguém que tem uma ousadia. Eu não vou nem mostrar para vocês o que alguma pessoa está fazendo para chamar atenção. A ousadia. A ousadia é quando você, tem uma ousadia estética, tem uma ousadia de comportamento, tem uma ousadia de tentar entender o que estava por detrás de algumas proibições, tipo manga com leite,
Quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu acho muito interessante, né? Quando as pessoas falam assim, por que será que a Wicca e algumas outras religiões que lidam com magia têm tantos estátuas, ídolos, né? Representações do divino, né? E aí eu li, eu não vou lembrar o autor, falou uma coisa muito interessante, que a ideia, né, quando você tem uma imagem, quando você não tem uma imagem, fica aquela coisa assim que você não imagina o que é, você fica muito distante. Quando a gente cria uma imagem que qualquer pessoa com um pouquinho de racionalidade vai saber que o divino está presente em tudo, pode estar presente naquela imagem, mas aquela imagem ela não contém o divino, né? Quer dizer, o divino não está restrito aqui. Então, se alguém vai lá e quebra, compra-se outro e faz só. Aquilo é só uma representação. É uma representação para que nós tenhamos a sensação de estar criando uma ligação. Quando você fala assim, não, Deus é uma coisa que é inefável, você nunca vai ter noção do que seja. Tá, é uma luz, é uma energia, tá? Mas a gente personifica, nomeia, conta uma historinha e aquilo cria para nós algo que parece criar uma conexão, né? É um caminho, né? Eu costumo dizer que é um caminho. Essas estátuas, assim, e tanto que, assim, mesmo no cristianismo, Nossa Senhora tem um monte de representação nas diversas culturas, então tem imagens de todos os formatos, caras e tudo. Mas para que serve isso? É uma lembrança, gente, é uma lembrança, é um ponto para a gente estar focando a nossa atenção. Do mesmo jeito que eu falo que um feitiço, o poder não está na cor da vela, o poder não está na erva tal, o poder é uma energia simbólica que você está manipulando e que aqueles instrumentos são só para você ter. A gente está na matéria, a gente tem que mexer com coisas materiais, né? E é uma transgressão quando você pega e adota uma estátua, adota uma coisa, um objeto e começa a ter essa ideia de contato com o divino através daquilo, né? Mas existe a transgressão doentia, né? A transgressão do transgredir só, né? Aquela coisa muito típica da juventude, adolescência, né? Que é só com a intenção assim de causar mesmo. A intenção é de você pegar, fazer alguma coisa que crie um alvoroço, hoje em dia está muito em voga você aparecer no YouTube, criar uma narrativa que choque as pessoas, que daí cria discussão, cria engajamento, né? Então, não é bem essa transgressão que a gente tem que ser uma transgressão com consistência, é uma transgressão que você adote como estilo de vida mesmo, né? E que não precisa ser assim algo tão espalhafatoso, mas é aquela coisa, é uma transgressão que você vai implementando no seu dia a dia, né? Então, são as suas escolhas, as escolhas, a gente fala no ativismo, né, dentro da Wicca, que quando você escolhe alguns produtos, quando você escolhe um estilo de roupa, quando você escolhe que uma mulher pode deixar os cabelos ficarem brancos, ou que você acha que você pode ter um bicho e você pode ter uma relação com esse bicho diferente, no sentido de considerar que é um ser, é uma inteligência, é um ser que participa da nossa vida, como um filho, né? E essa transgressão precisa, porque senão você fica restrita, entende? É muito comum, eu vejo, mas extremamente comum, as pessoas quererem se restringir a aprender truques, né, os feitiços, as magias, assim, e não irem atrás do contato com o divino, do contato com desenvolver esse contato com o divino, esse contato com
lidar com as sombras, superar as sombras, criar, se desenvolver, desenvolver consciência. Esse trabalho é profundo demais e parece ter um comprometimento grande demais e para grande parte das pessoas é como se assim elas esbarram em resistências de tabus que foram aprendidos e que elas não conseguem abandonar, né? Então são situações, né, que a bruxaria nos leva a precisar ter essa atitude transgressora. E a transgressão também tem porque os valores, né, as ideias não são as mesmas, né? Primeiro, quando se trata da relação do feminino é absurdo, né? Porque é uma mulher que vai ter poder, é uma mulher que vai lidar os aspectos, aquilo que é natural do feminino, na bruxaria é considerado valor, né? Então, eu sinto que eu não devo sair. Tá, beleza, se ela sentiu, então é importante. Não é aquela coisa, bobagem, tá louca. Não é, né? A gente aqui valoriza as coisas, valoriza esse contato. Eu tô achando que eu tenho que usar uma cor diferente. Às vezes você não vai ter a percepção de que você está ficando doente, mas você sabe que você está precisando de uma cor diferente no seu vestuário, no seu dia a dia, e isso é para justamente espantar alguma coisa, para criar uma outra energia. São percepções que a gente vai, dentro da bruxaria, a gente vai desenvolvendo uma sintonia fina, uma capacidade de percepção que ela não é racional. E isso precisa de uma enorme capacidade de transgressão, porque você começa a ter que interagir com as pessoas respeitando as suas percepções, gente. Fala assim, gente, tá, vocês querem ir, eu não vou, porque eu tô sentindo que não é para ir. Eu achei aquela energia ruim, eu não vou fazer tal coisa. Então não são transgressões de você sair e quebrando coisa, fazendo... Não, né? Não é ser fora da lei, né? Embora, se a gente for pensar, durante muito tempo a lei era a obrigatoriedade de você ser cristão, ser as religiões que são dominantes, né? Mas, de qualquer forma, é uma transgressão. Outra coisa que é a questão dos valores em relação à questão da sexualidade, a questão da indumentária, gente, né? Se a gente for pensar, existe traje de mulher casada, traje para tal coisa, são uma coisa é você não se sentir bonita, né? É aquela coisa, você não está gostando daquele traje, aquilo não ficou bem porque, sei lá, você engordou, aconteceu alguma coisa, não vai dar para usar mais aquele estilo. Outra coisa é você gostar, ter físico para e tá se tolhendo porque não, eu já não posso mais fazer tal coisa. Não é assim. E a questão também de você estar lidando, né, com uma espiritualidade que contém aspectos que a gente chama de mundo superior, aspectos do mundo médio e aspectos do mundo inferior que são considerados tabu. Né? Tipo assim, você só pode querer a coisa relacionadas com a luz, com a coisa, tá, gente? Sem lidar com a escuridão, sem limpar debaixo do tapete, a casa não fica limpa. Né? Então, a gente tem que estar lidando com com a diversidade da vida. E para isso é necessário um certo grau de transgressão, sim. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu gostaria que vocês começassem a participar mais, porque a gente tem intenção de começar a criar lives, criar membros, né, para vocês poderem ter uma atividade até mais regular, quem sabe até um curso pelo vídeo, pelo YouTube. Mas para isso eu preciso ter mais engajamento, mais participação de vocês, sugestão de pautas,
tá? Então, eu estou contando aí com vocês. Quem está assistindo pela primeira vez, dê o seu like, se inscreva, compartilhe, faz algum comentário, crítica até, tá? Desde que não seja coisa de baixaria, a gente responde, tá certo? E até semana que vem, então. Tchau!